Certo. Galera, fiquem à vontade para tirar dúvidas quando vocês quiserem, sobre o que quiserem, o que eu não souber, Rafael tá aqui, não tem problema nenhum. Meu nome é Larissa Sandi, boa noite a todos. Hoje vamos falar sobre dor torácica no departamento de emergência, sob orientação do professor Rafael Davi. Temos que a dor torácica é a sensação de dor ou desconforto localizada na região anterior do tórax, que pode irradiar para outras áreas ou também ser referida pelo paciente como uma dor atrás do tórax, sendo caracterizada como retroesternal. Epidemiologicamente falando, nós temos que no pronto-socorro, a dor torácica é a queixa presente entre 5 a 10% dos pacientes. E desses pacientes que chegam com a queixa de dor torácica, 20% é devido a uma síndrome coronariana aguda, o que é um número bastante expressivo, uma vez que, principalmente na sala vermelha, que é o nosso foco, de 5 pacientes, um vai estar possivelmente infartando, sendo necessário o diagnóstico imediato para manejo melhor possível. Vamos ter também que desses pacientes que chegam no pronto-socorro com dor torácica, de 2 a 10% voltam para casa de forma inadvertida, no qual não foi feito o diagnóstico ideal para esse paciente, e assim ele foi para casa. E o que é que influencia nesse diagnóstico confiável? Eu quis fazer um resumo de todos os itens e eu coloquei logo, né, o biopsicossocial. Por exemplo, a genética do paciente vai influenciar na forma como ele sente a dor e os sintomas e na forma que ele te refere. O social também influencia, a depender do nível de entendimento dele, do nível socioeconômico, de outras experiências com outras dores que ele já teve. Então, como que ele vai te relatar? E o psicossocial, e o psicológico, uma vez que o paciente ele pode estar ansioso e o estado dele pode exacerbar ou não a dor, gerar um erro, ou nos quadros onde a própria dor vai ter uma origem mais psíquica. E tudo isso deve ser levado em consideração para que tenha um bom diagnóstico para esse paciente. Vamos ter também múltiplas causas de dor torácica. Temos a causa cardiopulmonar, no qual vamos ver várias patologias, como a angina instável e estável, dentro das síndromes coronarianas agudas também, acometimentos pulmonares, tromboembolismo pulmonar, pneumotórax. Temos também a dor do trato gastrointestinal, por exemplo, uma esofagite, uma úlcera péptica, tudo vai gerar essa dor torácica. Psiquiátrica também é um possível diagnóstico, mas nesses casos só vai ser diagnosticada como uma dor torácica psiquiátrica a partir do momento que você exclui outras causas, principalmente as causas iminentes de morte. Então, seria um diagnóstico mais de exclusão. O paciente ele pode ter uma crise de pânico, algum transtorno de ansiedade generalizada ou depressão cursando com uma somatização dessa dor. Vamos ter também dor torácica de origem muscular. E essa característica muscular vai ter um ponto no qual o paciente ele refere dor quando você palpa. Então, isso vai ser mais relacionado a uma costocondrite do que realmente uma dor torácica mais grave. E para isso, vai ser muito importante você conseguir caracterizar direitinho a dor. O que é que a gente precisa saber? Quando foi que essa dor iniciou e o que gerou que essa dor iniciasse? Qual foi o fator que desencadeou a dor? Vamos ter também que questionar quanto tempo que dura a dor, como que ela melhora e como que ela piora. Se tem algum fator ou não de melhora e piora. Onde que é essa dor? Qual é o tipo da dor? Se é em aperto, se é em facada, lancinante, e se a dor irradia e para onde que ela está irradiando.
além de intensidade e outros sintomas e sinais que podem estar associados a essa dor. Caracterizando essa dor direitinho nesses itens que eu falei, você já consegue delimitar mais ou menos qual a origem dessa dor e fazer um diagnóstico mais preciso. Então, quando um paciente ele chega com dor no departamento de emergência, a primeira coisa que você tem que fazer é excluir o risco iminente de morte. Se a dor é de origem gastrointestinal, muscular, tudo bem. Mas eu só vou garantir que essa dor é muscular depois que eu souber que tudo que pode matar o paciente nos próximos minutos já foi excluído. Esse vai ser o nosso principal objetivo. Então, como que vai acontecer? O paciente ele entra na sala com queixa de dor e nós vamos mover esse paciente, que é aquela história, né? Monitorização multiparamétrica. Vamos também ver oximetria, usando oxímetro de pulso, e fazer o acesso venoso. A partir daqui, nós vamos saber se o paciente está estável ou instável. E isso vai dizer qual vai ser sua próxima conduta a partir de então. Se um paciente está estável, dá para você conversar mais, saber como foi direitinho a dor. Mas se o paciente está hipotenso, desaturando, com insuficiência respiratória, rebaixamento do nível de consciência, você vai ter que diagnosticar e manejar esse paciente com mais atenção e de forma mais direcionada. Então, caso o paciente ele tenha essa instabilidade, nós vamos fazer um exame físico torácico direcionado, uma vez que o tórax vai ser o local onde está a dor e é onde está o risco iminente de morte, né? Porque a gente está falando de dor torácica. Então, o que é que vai ser importante? Fazer a inspeção desse tórax e ver se os dois hemitórax estão expandindo da mesma forma. Também vai ser importante fazer a ausculta cardíaca e verificar se o paciente está com as bulhas normofonéticas ou hipofonéticas, se o paciente tem algum sopro ou algum atrito de pericárdico, algum clique. E a ausculta pulmonar também. Vai ser muito importante você saber se o paciente tem ou não murmúrio vesicular, se está bilateral. Na percussão, vamos checar justamente isso, se a percussão está clara pulmonar nos dois hemitórax. A palpação, a gente verifica se o paciente tem algum enfisema no tórax, se ele refere dor à palpação, se ele tem algum crépito, alguma fratura de costela. O pulso deve ser checado nos 4 membros e verificar se está simétrico nesses 4 membros, esse pulso periférico, e também a pressão arterial deve ser avaliada nos 4 membros, pois tem lesões fatais, onde vai haver essa diferenciação, tanto no pulso quanto na pressão. Seguindo, nós vamos saber quais são essas lesões potencialmente fatais. Temos 6 lesões que vai ser o nosso objetivo da aula, justamente excluir essa lesão do nosso paciente. A primeira lesão é a dissecção aguda de aorta, no qual aqui nós temos uma aorta que foi dissecada. Nisso, o paciente ele refere uma dor intensa, súbita, dilacerante, como se estivesse rasgando. Normalmente, essa dor irradia para dorso e pode haver a presença de sopro cardíaco. Além disso, é muito comum, não. Acontece do paciente ter essa assimetria de pulso, porque a partir do momento que ela vai dissecando, o pulso periférico se torna assimétrico. Um pulso vai estar de um ritmo, enquanto o outro vai estar mais filiforme, e também vai haver a diferença na pressão arterial da medição, tanto no membro superior direito quanto no membro superior esquerdo. Caso a dissecção seja mais descendente, também vai haver essa diferença quanto os membros inferiores esquerdos, ou quanto os membros inferiores, perdão.
Vamos ter também o tamponamento cardíaco, onde o paciente vai ter como quadro clínico a tríade de Beck. Esse tamponamento ocorre quando há o acúmulo de sangue ou líquido dentro do saco pericárdico, impossibilitando que o coração ele faça o seu movimento de contração e de diástole. E nesse caso, o paciente ele entra em um choque obstrutivo, uma vez que reduz o retorno venoso e também reduz o volume sistólico durante a sístole. Isso ocorre de forma mais aguda, porque quando o tamponamento ele é mais crônico, consegue o pericárdio ir se adequando ao tamanho necessário. Então, o paciente, de forma aguda, ele vai referir uma dor em tórax. E a tríade de Beck que nós temos que o paciente ele vai ter uma hipofonese de bulhas, uma vez que ao escutar você não vai ouvir o tuntar direitinho, justamente porque tem esse sangue interposto entre o tórax e o coração. Vamos ter também hipotensão, porque como o coração não está conseguindo ter a diástole, o aumento do volume, ele não está chegando muito sangue para o coração, e também quando ocorre a sístole, não vai estar saindo muito sangue. Então, vai haver essa hipotensão. E o terceiro ponto da tríade vai ser a turgência jugular. Uma vez que não entra o sangue no coração, o retorno venoso vai acabar gerando a turgência, no qual o sangue ele vai ficando represado, já que não consegue chegar no coração. Nisso, nós temos o pulso paradoxal, que é quando o paciente inspira, ocorre o aumento da pressão sistólica acima de 10 milímetros de mercúrio quando ele inspira, justamente por causa desse retorno venoso. Vamos ter também a síndrome coronariana aguda, que vai ser um evento relacionado a uma isquemia miocárdica, que pode ser uma angina instável, uma síndrome coronariana com supra ou uma síndrome coronariana sem supra. Nesse caso, o paciente ele vai se queixar de uma dor, normalmente em queimação ou em aperto, em local retroesternal, que pode irradiar para a mandíbula, para ombro, para a face medial do braço também. E essa dor, ela normalmente ocorre mais em repouso, quando é uma síndrome coronariana tipicamente do infarto, vai ser uma dor em repouso, ou que piora com o estresse, com o exercício, e melhora quando o paciente descansa. Quando o paciente fica em repouso, a dor tende a melhorar, caso seja uma angina mais estável, a característica de uma dor anginosa. Além disso, o paciente ele vai ter outros sintomas, como náusea, vômito, diaforese, né? O paciente vai ter uma sudorese intensa, dispneia e tontura. Um outro caso seria a perfuração esofagiana, no qual o paciente ele tem uma dor retroesternal muito intensa, e essa dor ela piora sempre que o paciente deglute ou que o paciente inspira. Qual é a nossa grande preocupação e por que é potencialmente fatal? A partir do momento que o paciente ele tem esse conteúdo do trato gastrointestinal no mediastino, é um foco de infecção e inflamação, e o paciente ele cursa com mediastinite. E com essa mediastinite ele vai te dar outros sinais, como febre, dispneia, e no exame laboratorial vai ter essa sugestão mais de um processo infeccioso inflamatório. Vamos ter também o pneumotórax, no qual o paciente vai haver uma lesão do pulmão com um extravasamento de ar. E esse ar vai ficar entre a pleura visceral e a pleura parietal. O paciente, ele refere dor pleurítica, que seria uma dor com
a inspiração, e quanto mais profundo a inspiração, mais dói, associada a uma dispneia. Quando você ausculta os dois hemitórax, o local do pneumotórax não vai ter um murmúrio vesicular normal, vai estar reduzido, enquanto o outro hemitórax vai estar com murmúrio vesicular normal. Também no exame físico você vai perceber o hipertimpanismo justamente nessa área do pneumotórax. Nisso, quando o paciente começa a cursar com um pneumotórax hipertensivo, vai haver o desvio das estruturas mediastinais para o lado contralateral, já que aqui está enchendo tanto de ar que não está cabendo mais a estrutura. E com esse desvio, vai ser possível ver no paciente um desvio de traqueia, o sangue que estava chegando no coração não consegue mais chegar direito, porque está tudo desviado, a jugular vai ficar túrgida também, igual no tamponamento, e esse paciente entra em um quadro de choque obstrutivo. Outro potencialmente fatal vai ser o tromboembolismo pulmonar, no qual o paciente ele vai se queixar de uma dor pleurítica ou apenas de uma dispneia. O TEP, a grande condição é que ele é subdiagnosticado, uma vez que é tão inespecífico que às vezes as pessoas não pensam que aquele paciente pode ter TEP. Então, e para você diagnosticar um TEP, você vai ter que suspeitar de um TEP, porque vai ser difícil ele apresentar de forma florida e clara que é um TEP. No caso, esse paciente, ele tinha um trombo, normalmente vem de uma trombose venosa profunda de membros inferiores, e esse trombo, ele entra na veia cava, vai para as câmaras direitas, e das câmaras direitas, ele vem para o pulmão, impactando no pulmão. Vai gerar uma área de isquemia pulmonar, no qual o paciente queixa de dor e dispneia. Quando você ausculta, a ausculta normalmente está normal, porque é uma área de isquemia. A área de isquemia não vai ter crépito, não vai ter ronco, nada disso. Então, por isso que é difícil se pensar. Outros sinais que pode ter é um paciente cursar com hipertensão pulmonar e uma insuficiência cardíaca de câmara direita, justamente porque vai haver um maior represamento de sangue, já que o sangue daqui não vai mais estar passando. No decorrer dos slides, a gente vai ver como que o ultrassom pode ajudar nesses casos. E vamos continuar, então. Agora, a gente já está monitorizando o paciente, já sabe que o paciente está instável, fizemos o exame físico e também sabemos o que precisamos excluir desse paciente, as 6 patologias. Vamos seguir para o exame complementar. Tem alguns exames que é bom pedir para a maioria dos pacientes, justamente para você garantir que foi excluído. Mesmo que você ache que não é bom garantir essa exclusão. E um desse exame é o ECG, uma vez que ele funciona para um monte de patologia. O ECG na TEP, o principal achado é que o paciente vai ter uma taquicardia sinusal. Mas tem outro achado que é mais característico da TEP, que é quando o paciente ele tem o que a gente chama de S1, Q3, T3. Seria um sinal de TEP. Vamos ter também um sinal sugestivo de um tamponamento cardíaco, que é um paciente onde você faz o eletro e cada QRS tem uma conformação completamente diferente, como se a mesma derivação estivesse vendo o coração de ângulos diferentes. E é justamente isso que acontece. Como o coração ele está dentro de um saco cheio de sangue, ele bate e vai para lá. Ele bate de novo, vai para cá. Aí bate, mexe, bate, mexe, bate, mexe. Quando tira o traçado de ECG, cada hora está de um jeito. Por isso que vai haver essa assimetria nos QRS. Vamos ter também
o ECG sendo muito importante para o diagnóstico de síndrome coronariana aguda. Nesse caso da síndrome coronariana aguda, o paciente ele deve ter o ECG seriado. Mesmo que você ache que não é uma síndrome coronariana aguda, quando você seria o eletrocardiograma desse paciente, você aumenta a sensibilidade e também você garante que caso o paciente tenha uma lesão em evolução, essa lesão vai ser verificada. E quais seriam os critérios de supra nesse ECG? Seria um ponto J, que é esse ponto aqui, da saidinha do QRS, elevado acima de 1 milivolts nas derivações, e tem que haver duas derivações contíguas, ou seja, duas derivações da mesma parede, e caso seja a derivação V2 ou V3, muda esse parâmetro. Em mulheres, é necessário 1,5 milímetros. Em homens jovens, 2,5. E em homens acima de 40 anos, 2 milímetros para você caracterizar um supra. Ou então, um paciente que ele tem um bloqueio de ramo esquerdo agudo, também vai ser critério para o diagnóstico de síndrome coronariana aguda. E esse diagnóstico, ele vai ser concluído quando você tiver 2 critérios, de 3. E quais são esses critérios? Um achado no eletrocardiograma, um quadro clínico sugestivo do paciente com a dor anginosa, ou então, marcadores de necrose miocárdica positivos. Tendo 2 desses 3, você confirma o diagnóstico de síndrome coronariana aguda desse paciente. Liz está levantando a mão aí, coitada, quer falar. Fala, Liz. Ô, Ney, foi sem querer, foi mal. Entendi. É que Rafael gosta de uma bagunça, né? Ué, apareceu que Liz levantou a mão, sempre esculhambando as atividades. Continuar. Foi mesmo, foi sem querer, foi mal. Quem quiser tirar dúvida, pode ir tirando. Tá bom? Outro exame também simples, fácil, toda emergência tem, é bom pedir para o paciente, vai ser a radiografia de tórax. Essa radiografia de tórax dá para você contemplar várias patologias das nossas 6. Aqui nós temos uma radiografia de tórax, no qual um hemitórax está sem a presença de um pulmão, bem transparente, e tem o desvio das estruturas para o lado esquerdo. Aqui a gente vê, ó, traqueia desviada, toda a estrutura desviada, tendo o diagnóstico de um pneumotórax hipertensivo. Mas eu vou deixar uma coisa clara para vocês, presta atenção. Pneumotórax hipertensivo, o diagnóstico é clínico. O paciente, ele está tão grave que ele não pode ter perda de tempo para fazer um raio-x. Então, esse raio-x aqui é um erro nesse paciente, tá bom? O pneumotórax que pode ter um raio-x é aquele pneumotórax bem leve, que não está gerando instabilidade no paciente. O pneumotórax hipertensivo, a gente diagnostica com a clínica. É um paciente que está com dispneia, que está com murmúrio vesicular reduzido, hipertimpanismo, turgência de jugular, hipotensão e desvio de traqueia. Pacientes têm isso, você desconfia, faz a punção de alívio, porque senão esse paciente ele vai morrer nos próximos minutos, tá certo? E faz radiografia só quando você não tem certeza. E quando o paciente está mais estável. Para que eu vou riscando e vai ficando ruim nos próximos slides. Ficou desenhado certinho já. O amarelo que já veio desenhado. Pronto. Vamos ter achado na radiografia de tórax também quando há a presença do tamponamento cardíaco, no qual o coração, essa área cardíaca vai estar muito aumentada de tamanho, fazendo com que você desconfie do diagnóstico.
Nesse quadro aqui, nós temos um alargamento do mediastino superior, e esse alargamento é um alargamento mais difuso, tanto para o lado direito quanto para o lado esquerdo, sendo sugestivo de uma ruptura esofágica com mediastinite. No caso, o mediastinite vai ser essa inflamação do mediastino, no qual vai ter achados de condensação na área, com alargamento do mediastino. E aqui também é um outro alargamento do mediastino, mas nesse caso é mais na área da aorta. Então, seria sugestivo de uma dissecção aguda de aorta. Vamos também fazer os marcadores de necrose miocárdica, sendo ideal, né, para todos os pacientes com dor torácica na sala vermelha. E o que é que acontece? Nós temos a troponina e a CKMB, são as preferenciais. Dentre essas, a troponina vai ser mais sensível e mais específica, sendo a mais indicada. Quando o seu hospital não tem a troponina, você pode usar a CKMB. E quando tem as duas, você pode utilizar as duas, uma vez que cada uma tem características diferentes, como eu estou mostrando aqui no gráfico. Vamos dar uma olhadinha na linha que está toda preenchida. A rosa é a troponina. Ela tem um aumento intenso e ela demora até uns 4 dias alta até começar a recair de forma acentuada. Enquanto a CKMB, ela é mais rápida. Ela tem o seu pico e depois já decai. Caso o paciente ele venha a ter um reinfarto no departamento, vai ser importante ter a CKMB justamente porque a troponina já vai estar alta, não vai ser um bom parâmetro, e a CKMB vai crescer de novo, caso o paciente tenha um reinfarto. Então, nos casos de reinfarto, vai ser mais importante a CKMB, e nos casos de infarto mesmo, o primeiro infarto do paciente ali no departamento, a troponina vai ser mais sensível. E o ultrassom, que eu e Rafael, né, como bons filhos de Mário, adoramos um ultrassom. O ultrassom à beira-leito vai ajudar muito nesses pacientes também. E aqui eu trouxe alguns sinais que o paciente pode apresentar. Nesse caso aqui, nós temos um paciente com tamponamento cardíaco. E um dos sinais é o aumento da câmara cardíaca à direita. Lembra que eu mostrei para vocês que como o trombo ele fica aqui no pulmão e vem diretamente das câmaras cardíacas, vai haver o represamento e essa câmara começa a aumentar de tamanho. Nisso, vai haver uma retificação do septo, justamente por causa do aumento da câmara direita, e também um outro sinal ainda mais específico, em alguns casos que você consegue até ver o próprio trombo dentro das câmaras direita, antes dele ir pro pulmão, ou trombo que uma parte está no coração e outra parte já foi para o pulmão, gerando o quadro do paciente. Outro caso que pode ser diagnosticado com ultrassom é o... Eu falei errado, gente. Isso aqui que eu falei, isso aqui é o TEP, tá bom? Agora que eu vou para o tamponamento cardíaco. Eu expliquei tudo do TEP e escrevi tamponamento aqui em cima. Aqui é TEP. TEP. E agora nós vamos para o tamponamento cardíaco. Aqui é um tamponamento cardíaco. Tamponamento. Nós temos um paciente onde ele tem o ventrículo direito, ventrículo esquerdo, e aqui fora temos o pericárdio, e vocês veem que entre as câmaras e o pericárdio há a presença de líquido. No caso de um paciente que está instável, chocado, com sinais sugestivos, e essa imagem é muito sugestivo de um tamponamento cardíaco. E vamos ter também no ultrassom a presença de um pneumotórax, no qual o que é que acontece?
Nós temos que o normal vai ser a presença da pleura reverberando no pulmão. Esse aqui é o modo M do ultrassom. E embaixo vai haver o pulmão aerado. Então, nós temos esse sinal da areia, que é aqui o pulmão aerado, com a praia, que é justamente essas ondinhas, que seria da pleura. Aqui é um pulmão que está normal. Um pulmão que não tem areação, cadê a praia aqui, né? Tem só as linhas, que seriam as linhas do mar, a gente chama do sinal do código de barras, ou sinal da estratosfera. Isso aqui é sugestivo de um pneumotórax, uma vez que o pneumotórax é a presença de ar, né, dentro do tórax, a gente não consegue visualizar o pulmão aerado, a gente só consegue ver a reverberação da pleura nesse espaço. E aqui é o lung point, que seria justamente onde começa o pneumotórax. Aqui é um pulmão normal e aqui começa o pneumotórax. Caso você encontre esse sinal no paciente, é 100% de especificidade, que isso é um pneumotórax no paciente. Mas lembrando que o paciente instável com pneumotórax hipertensivo não precisa de ultrassom para diagnosticar, é só clínico mesmo. Aqui a gente traz porque às vezes o paciente está com pneumotórax, mas até então o pneumotórax não está gerando instabilidade e já traz um conhecimento, né? O uso do ultrassom. Pronto. Paciente monitorizado, fizemos exame físico direcionado, já fizemos nossos principais exames complementares. A partir daqui, se você conseguiu diagnosticar, ótimo, inicia o manejo. E caso você não tenha conseguido diagnosticar ainda, você já começa a delimitar mais ainda quais serão seus próximos exames complementares para esse paciente. E você inicia exame complementar de forma mais direcionada ainda. Que eu trouxe o básico de início, que dá para diagnosticar várias patologias. Vamos fazer, então, o manejo ideal desse paciente baseado nas nossas patologias. Um paciente com dissecção aguda de aorta, ele vai ter a necessidade de um controle rigoroso da pressão arterial, uma vez que, se isso aqui aumenta muito a pressão, a chance de aumentar a dilaceração, aumentar o risco de sangramento é alto, então você vai controlar essa pressão arterial, controlar a frequência cardíaca, que também está associado à pressão arterial, e controlar a dor do paciente, porque se um paciente ele fica com dor, fica estressado, aumenta a pressão, aumenta a frequência cardíaca. Tem que ser um paciente todo controlado, todo zen, e num spa. Tá bom? Nisso, você chama a cirurgia porque o manejo definitivo vai ser através de uma cirurgia vascular para esse paciente. A gente maneja a parte clínica na emergência. O tamponamento cardíaco, o paciente está com tamponamento e está instável, vai ser necessário uma pericardiocentese de alívio. Você pode ser guiada por ultrassom, você faz uma punção nesse pericárdio com gelco e coleta pelo menos uns 20 ml. Esses 20 ml coletados já vai ser suficiente para o coração ele ter uma maior facilidade de diástole e da sístole. Então, você consegue tirar o paciente do choque. Nisso, se o paciente está assim por causa de um quadro clínico, você tem que manejar essa parte clínica. Mas se o paciente está assim por causa de alguma causa traumática, por exemplo, um tiro, uma facada, nesses casos precisa de intervenção com a cirurgia. Então, você bipa o cirurgião e o seu manejo na sala de emergência é garantir que esse paciente fique vivo até conseguir uma toracotomia no centro cirúrgico.
E isso você faz através da pericardiocentese. No caso da síndrome coronariana aguda, vai ser um manejo muito mais clínico e detalhado. Você tem que classificar se essa síndrome coronariana é com ou sem supra, porque isso muda a conduta. Vai haver administração de oxigênio, se necessário, para esse paciente. O ideal é que haja uma revascularização da lesão, e isso pode ser feito através do CAT, através de angioplastia, e tudo também depende do seu serviço, do tempo que o paciente chegou, se está em janela ou não. Vamos também fazer anticoagulação para esse paciente, controle da frequência cardíaca, controle da pressão. Na perfuração esofagiana, o paciente está com um quadro agudo de infecção e inflamação. Antibiótico de longo espectro, hidratação, porque possivelmente esse paciente evolui com um choque séptico, e cirurgia para consertar a lesão. No pneumotórax hipertensivo, a gente vai fazer a punção de alívio. Essa punção de alívio vai ser no quarto espaço intercostal. 1, 2, 3, 4. Você faz pelo ATLS 10ª edição entre a linha axilar anterior e a linha axilar média. Quando você coloca o paciente de lado, você levanta assim o braço dele e bem no meio da axila vai ter a linha axilar média. E anterior à axila, no finalzinho, é a linha axilar anterior. Entre a média e a anterior é onde você vai fazer essa punção de alívio. Com gelco calibroso, você punciona e aqui você já permite a saída desse ar. Posteriormente a essa punção de alívio, você já faz a conduta definitiva, que vai ser a drenagem nesse mesmo ponto. Você passa um dreno e faz uma toracostomia no paciente. E no caso do TEP, o paciente, você vai avaliar se o paciente está instável ou estável. Um paciente instável com TEP maciço vai ser necessário trombólise. E no paciente estável, você maneja com anticoagulação. Pronto, movemos, fizemos exame físico, exame complementar, o manejo ideal para cada caso do paciente. E estamos de parabéns. Mas também temos um paciente que ele está mais estável, que ele consegue conversar, que ele não tem risco iminente de morte. E é nesse paciente que você vai caracterizar direitinho a dor que ele está sentindo. Vamos também avaliar se o paciente tem fatores de risco, por exemplo, hipertensão, diabetes, dislipidemia, tabagismo, obesidade. Se ele tem doença familiar de aterosclerose precoce, vai ser um fator de risco, e os próprios antecedentes patológicos desse paciente. Se ele já passou anteriormente por uma revascularização, se ele já infartou antes, justamente para ver qual o risco que esse paciente tem ou não de estar infartando. E a gente não liberar esse paciente com infarto, né? Para ele não ser aqueles 2 a 10%. Vamos fazer um exame físico mais detalhado também. Vamos solicitar exame complementar a depender do que a gente está pensando para esse paciente. Por exemplo, aqui você tem um outro leque de exame complementar. A depender da sua unidade, você pode pedir um teste ergométrico, pode pedir uma angio-TC, uma cine coronariografia, várias opções. E fazer também um manejo ideal, a depender do que esse paciente tem. Porque às vezes o paciente ele tem uma dor torácica que precisa assim, de manejo, mas não é um manejo emergencial da sala vermelha. Ele pode estar com a pericardite,
ele pode estar com a miocardite, tudo isso vai ser manejado no intra-hospitalar, mas não tem risco iminente de morte. E agora, a grande dúvida, né? Quem vai para casa, quem fica no pronto-socorro, quem vai para a sala vermelha, quem não precisa de sala vermelha. E aqui vai a grande dica da noite, o meu conselho para vocês. Todo mundo que tem um celular, é bom baixar um aplicativo que se chama MD Calc. Nesse aplicativo, você tem vários scores que te ajudam a diagnosticar ou não esse paciente e o risco que esse paciente tem. Porque se você está em dúvida se esse paciente pode ou não ir para casa, você vai buscar o quê? Vozes da sua cabeça? Não. Porque aqui a gente trabalha com medicina baseada em evidências, né? A gente precisa saber exatamente qual o risco que esse paciente tem de estar sendo liberado para casa com um possível infarto nas próximas semanas ou meses. E nisso nós temos o score HEART, que você pode avaliar esse risco do paciente nas próximas semanas. Eu trouxe aqui. Manter, descartar. Vocês podem baixar esse aplicativo no próprio celular de cada um, mas eu também trouxe ele no computador para a gente avaliar como é o score. Você vai ver qual a história do paciente, como é essa história, como começou essa dor, teve algum fator que desencadeou, teve estresse. Nisso, você classifica se é moderadamente suspeito ou altamente suspeito essa história. Faz um ECG e vê. Ele tem um infra de ST, ele tem alteração de repolarização ou está normal? Vamos supor que ele tem uma alteração na repolarização. Eu esqueci o que esse era. Um minutinho. É idade, né? Quer? Idade, não é não? É só para confirmar. Idade. Pronto, vamos falar besteira. Idade menor que 45 anos, de 45 a 64 e acima de 65 anos. Também verifica os fatores de risco que a gente falou anteriormente, que a gente coleta logo na anamnese. Vamos supor um paciente com 1 a 2 fatores de risco. E a troponina inicial, normal. A troponina também, o ideal é seriar, bem como o eletro. Pronto. Você viu esse paciente, ele fez 5 pontos. Aqui ele me diz que o paciente tem alto risco, sendo de 12 a 65% de chance de ter um evento. E aqui você tem também os próximos passos. O que é que ele te sugere fazer, examinar mais um pouco. Tem vários gráficos. E você pode usar esse aplicativo não só na suspeita do paciente com síndrome coronariana aguda. Você pode avaliar qual o risco desse paciente ter TEP. Qual o risco desse paciente ter TVP? Tudo isso você tem no aplicativo. Qual a chance, se dá ou não para liberar, a depender dessa chance. E eu acredito que ajuda bastante do que decorar score por score, pontuação por pontuação e somar de cabeça. Essa é a minha dica da noite. Aqui são as minhas referências. Muito obrigada. Top demais, show de bola. Aula completa demais. Esse aplicativo é seu, né? Eu tô ligado, você que fez, ele tá ganhando. Não, eu aprendi com meu pai, Mário. Desculpa. Depois a gente vai discutir sobre isso aí, sobre essa exposição aí. Eu ganhei o título. E aí, galera, tem dúvidas? Dúvidas? Aula muito boa, completa, com muita informação. Aula boa é assim, gente. A gente tem que pegar uma aula, assistir uma aula que a pessoa dá a teoria você não consegue aplicar as coisas, sabe, passa batido, com 2, 3 dias você esquece a aula e aquilo ali você fingiu para você que teve aquela aula, você fingiu que aprendeu e segue a vida. Muita gente, acontece isso com muita gente, principalmente no início aí da formação.
Então, a aula é justamente para a gente parar, discutir, imaginar como se a gente estivesse lá atendendo, colocar as coisas mais práticas e levar alguma coisa da aula, alguma coisa que vá ficar, né, de forma permanente. Então, essa aula foi muito boa por isso, que foi muita coisa prática e que levanta muitas questões aí do dia a dia da gente. Esse doutorasca aí é dia a dia de todo mundo, independente da especialidade que vocês forem escolher, vocês vão pegar, com certeza, milhares de pacientes com doutorasca no pronto-socorro, no PSF, e tem que saber manejar, não tem jeito, tem que fazer o manejo inicial. Então, essa aula foi muito completa. Vou fazer um resumo dela aí no final, para a gente eu acho justo gastar esse tempo aí, acho válido, então aguenta a cabeça aí. Eu queria saber só se vocês têm dúvidas aí, para a gente começar a discutir, só fazer um resumo final dela. O que ficou de dúvida aí? Diga aí, Isabela, você que estava comentando aí a aula. Ficou beleza aí? Claro. Eu tô tranquila. Eu fiquei chocada aqui, fiquei misericórdia. Quanta informação boa, viu? E não é puxando Obrigada, papo, não. Bela. Obrigada. Muita informação mesmo. E aí, Liz, você que levantou a mão, não tem dúvida, não? Eu não, tô só ouvindo. Entendi. Então, gente, só porque foi muita informação, só para organizar a cabeça de vocês. Na emergência, quando você está trabalhando na emergência, a ideia é essa que o Lari falou logo nos primeiros slides. Na emergência, você peca pelo excesso, né, inicialmente. Então, você pensa em diagnósticos mais graves, em diagnósticos de alta mortalidade, mesmo com a prevalência reduzida, você consegue excluir aquilo ali de maneira fácil para você não comer bola. Então, na emergência, o primeiro passo é você excluir coisas graves. Porque o que não for grave, o que você conseguir excluir, você pode passar para frente e ter um tempo para investigação. Outras patologias, não. Nós vimos aqui nas aulas patologias assim, de mortalidade altíssima, né, como sepse, por exemplo, são coisas que a gente não pode deixar passar batido. E essa aula de doutorado é a mesma coisa. Síndrome coronariana tem alta mortalidade, secção aorta tem alta mortalidade. Se você comer bola no primeiro diagnóstico e pensar nisso só daqui 6, 12 horas, o paciente já complicou, a mortalidade do paciente triplicou. Então, o ideal é que você exclua tudo que for grave, mesmo que o diagnóstico seja raro, mas que você pense nisso, investiga e siga a sua linha de tratamento, que foi a linha que Lari traçou aí, siga com mais em paz. Então, quando você pega um paciente na emergência, a primeira coisa que Lari falou aí é justamente ver se o paciente tem cara de paciente crítico ou não, né? Então, se é um paciente que vai precisar de imóvel ou não. Então, você olha, bate o olho no paciente, você sabe que o paciente está precisando de uma assistência maior. É um paciente com rebaixamento de nível de consciência, está com Glasgow menor do que 15, é um paciente que está taquipneico, paciente que está hipotenso, um paciente que está pálido, descorado, um paciente politrauma ou um paciente com dor torácica. Então, dor torácica entra aí nesse meio, principalmente se a dor torácica for típica. Então, a dor torácica entra na classe de pacientes graves que devem ser monitorizados inicialmente até você excluir os diagnósticos mais graves. Então, pegou o paciente, tem dor torácica, te comoveu ali o paciente, sabe? Você ficou meio balançado na dúvida, botar o paciente no leito, monitorizar e começar o tratamento. Todo paciente, isso aí eu repito diariamente, isso aí para todo mundo, você tem que seguir sempre a ordem de anamnese, exame físico, exame complementar. Não adianta pular as coisas. Quando você pula as coisas, vocês come bola, não tem jeito. Por exemplo, paciente com dor torácica, na triagem faz eletro, você já pega o eletro às vezes sem ver o paciente, fala, isso aqui não é IAM não. Aí você não fez anamnese, não fez exame físico, e às vezes era um eletro normal de um paciente que estava dissecando a aorta. Você não vai conseguir ver no eletro. Às vezes é um trombolismo pulmonar, que o paciente faz um choque cardiogênico e você comeu bola porque você olhou o eletro. Então, no caso de dor torácica, o eletro sai primeiro, sai o eletro com 10 minutos, é o protocolo aqui de todo departamento de emergência do país, isso é, em diretriz já está bem estabelecido. Dor torácica é igual a eletrocardiograma em 10 minutos. Só que você vai bater o olho no eletro, ver se tem alguma coisa de emergente e voltar para seu exame. Sua anamnese, seu exame físico e seu exame complementar. Certo? De exame complementar, eu sempre separo, assim, de exame laboratorial, que você tem que pedir, e de exame gráfico.
que aí entra imagem, eletro, tomografia e etc. Então, fico com esses 4 grupos, esses 4 passos na minha cabeça para não me perder. Faço anamnese, faço exame físico e exame complementar, o que ele precisa de laboratório, o que ele precisa de imagem gráfica, certo? E com isso você consegue fazer um diagnóstico diferencial ali na sala de emergência, independente da síndrome que você estabeleceu. Beleza, então dor torácica, diagnósticos mais graves, Lário falou aí 6 diagnósticos, né? Falou aí síndrome coronariana aguda, que é o primeiro que a gente tem que descartar, tanto pela mortalidade quanto pela prevalência. Falou de dissecção de aorta, apesar de mais raro, que não é tão raro assim, a mortalidade é altíssima, então você tem que excluir no primeiro momento, até porque dissecção de aorta pode aparecer como um infarto no eletro, por exemplo, se dissecar a coronária, geralmente disseca ali a coronária direita, pode fazer um infarto com supra, e é dissecção de aorta. Então, tem que pensar pela mortalidade. TEP, tem que pensar em TEP, sempre tem que pensar em TEP, porque não tem um sintoma que fecha TEP, como a síndrome coronariana é dor torácica, AVC é déficit neurológico, TEP pode se apresentar com síncope, com dor torácica, com dispneia, com vários sintomas. E é prevalente demais, só é subdiagnosticado, mas é prevalente demais. Então, eu diria que esses 3 diagnósticos aí, vocês não podem deixar de esquecer jamais. Esses 3 diagnósticos, sempre em dor torácica, é síndrome coronariana, dissecção de aorta e TEP. Aí vem o pneumotórax hipertensivo, que é uma coisa mais rara, mas é uma coisa de fácil de excluir, né? Principalmente se ele tiver mesmo característica clínica de hipertensivo. Se auscultou ali, o murmúrio vesicular está abolido, sabe? Não tem muito segredo, não tem muito blá 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 para pneumotórax hipertensivo. Então, antes do COVID, a gente pensava menos, hoje a gente pensa mais, porque o COVID faz pneumotórax espontâneo, faz pneumomediastino espontâneo. A fisiopatologia do COVID está relacionada a uma fragilidade na membrana alveolo-capilar, tem um efeito até descrito na literatura que explica as citocinas inflamatórias fragilizando a membrana, chama efeito de MacLean. Esses pacientes fazem pneumotórax com baixa pressão, então às vezes com a ventilação ali, com ambu, o cara faz um pneumotórax e pneumomediastino. Então, do COVID para lá, que é a época que vocês vão atender paciente, vocês têm que pensar agora muito mais em pneumotórax do que antes. O outro diagnóstico é tamponamento cardíaco. O tamponamento cardíaco é menos raro do que a pericardite, principalmente pós-Covid. Agora vocês vão pensar em Covid, em pericardite, sempre em dor torácica. A dor torácica da pericardite pode ser idêntica à síndrome coronariana, ou às vezes mais típica do que a síndrome coronariana, certo? Então, nem tanto o derrame pericárdico quanto o tamponamento, mas a pericardite em si. Faz pericardite viral por resposta inflamatória pós-infecciosa, né? Então, antes do Covid, a prevalência era mais baixa, pós-Covid, a prevalência está sendo altíssima. Perimiocardite. Então, entra aí como um diagnóstico agora que vocês têm que pensar sempre. E o outro é rotura esofagiana com mediastinite. É raro, é o mais raro dos 6, só que a mortalidade é a mais alta dos 6. Então, por isso que a gente sempre pensa e é fácil excluir, né? Se o paciente não teve ali uma tosse exuberante, não teve nenhuma ingestão de um corpo estranho, de nada que justifique, só exclui, beleza, excluiu, fica tranquilo. Então, são 6 diagnósticos aí que lá falou, sendo os 3 primeiros os mais importantes, dissecção de aorta, síndrome coronariana e o tromboembolismo pulmonar. Aí, o que você faz? Você faz sua anamnese toda, na anamnese busca fator de risco, caracteriza a queixa de dor torácica, como o Lari falou, a dor torácica é diferente em cada patologia dessa, sempre tem um negocinho diferente de uma e de outra, que você só consegue diferenciar investigando e perguntando, o paciente não vai te falar, tá? Então você tem que investigar. No exame físico também tem diferença de cada patologia dessa, certo? Então você vai juntando coisas. No exame complementar, laboratorialmente, também tem diferença. Por exemplo, uma pericardite, o cara tem uma PCR aumentada, leucocitose, né? Na síndrome coronariana, o cara não tem. Suspeitou de TEP, de dissecção, dedímero está aumentado, sabe? No pneumotórax não tem. Então, o laboratório, existem exames laboratoriais que você consegue fazer essa diferenciação. E a parte gráfica de imagem, que cabe aí sempre um raio-x de tórax, nessas dores torácicas aí que chega à sala vermelha. Você faz diagnóstico diferencial ali com raio-x de tórax. E ultrassom beira-leito. Deixa eu ligar minha câmera aqui para ficar melhor que eu gesticulo.
A parte gráfica, então, eletrocardiograma que você já fez e ultrassom, beira-leito. E outro exame que você precisar, tomografia de tórax, tomografia de abdômen, etc. Então, quando você pega esses 4 grupos de coisas e juntam as coisas, né, juntam as variáveis de cada grupo, você consegue aí, com especificidade e sensibilidade muito grande, fazer um diagnóstico etiológico, certo? Por exemplo, vamos treinar aqui esses 3 primeiros. Dissecção de aorta, infarto e tromboembolismo pulmonar. Em anamnese, como é que é a anamnese do paciente de síndrome coronariana aguda? A dor torácica é uma dor torácica em aperto, uma dor torácica que irradia, o paciente tem fator de risco, você tem que buscar fator de risco, então é um paciente tabagista, um paciente obeso, um paciente que tem morte prematura na família, né, homem abaixo de 55 anos, então tem fatores de risco coronariano. E a dor torácica é essa aí que eu te falei. Anamnese da dissecção de aorta. Como é que é a anamnese da dissecção de aorta? A Lari falou, a dor torácica ela é muito mais forte, a dor torácica é enfacada, ela é uma dor torácica que pode irradiar para o dorso, principalmente se dissecar a aorta descendente, certo? É o paciente que tem uma síndrome adrenérgica muito grande, por resposta mesmo dolorosa, então o paciente faz uma resposta simpática acentuada, o paciente está muito hipertenso e muito taquicárdico, e sentindo aquela dor torácica ali pior da vida, certo? De anamnese, de fator de risco, você busca alguma patologia cardiovascular que já tenha na família, paciente que tem síndrome de Marfan, um paciente às vezes é altão, magro, com os dedão grande, etc, sindrômico, entendeu? Você busca esses fatores de risco. A dor torácica é essa aí, e no exame físico, você pode fazer assimetria de pulso, você pode encontrar, que Lari já falou, a depender de onde está dissecando. Se disseca a descendente, gente, a assimetria de pulso é de membro inferior para membro superior. Se disseca a ascendente, ali depois da bifurcação da subclávia com a carótida, você tem a assimetria do membro direito com o membro esquerdo. Então, a depender da região que está dissecando, você tem uma assimetria diferente do seu exame físico. Por isso, você tem que palpar e verificar os 4 pulsos em dores torácicas, principalmente a dor torácica que você está suspeitando de dissecção de aorta, tá? Existe o sopro é de insuficiência aórtica, então o cara está dissecando uma aorta ascendente onde está implantada a válvula aórtica. Então o cara faz insuficiência aórtica aguda e faz lá um sopro de regurgitação de insuficiência aórtica, por exemplo. Então você pode encontrar sopro. Então o exame físico, você vai diferenciando, vai te levando a pensar em dissecção de aorta. Mas voltando na anamnese. Então, a anamnese síndrome coronariana é essa, da dissecção é essa, e a anamnese do TEP. Fatores de risco para TEP, né? Então, mulher que usa anticoncepcional, que teve mobilização prolongada, né? Tabagismo, paciente que teve Covid. Então, vocês vão ver muito TEP, tanto na prática aí de vocês, enquanto estudante, como profissional, porque isso vai perdurar, as complicações aí do Covid perduram aí durante anos. Às vezes o paciente teve Covid lá no ano passado e chegou hoje com TEP, tem acontecido isso. Então, fatores de risco, se teve Covid, se não teve. E a dor torácica. A dor torácica geralmente é ventilatório dependente, não é? Mas pode ser uma dor torácica em aperto, a depender de onde está o trombo. Então, a anamnese dos 3 já é diferente. O exame físico dos 3, da dissecção de aorta eu já falei. O exame físico do TEP, geralmente ele é limpo, né? A ausculta pulmonar ela é limpa, a não ser que faça um TEP muito maciço, que faz insuficiência ventricular direita, que o paciente tem síncope, etc. Faz urgência jugular, mas o exame físico normalmente é limpo. E o exame físico da síndrome coronariana também é limpo. Então, o paciente não tem muita coisa no exame físico do infarto, a não ser que ele complique. O paciente que complica, faz insuficiência cardíaca, congestão, faz B4, B3, aí você pode achar alguma coisa, mas normalmente ele é limpo. Então, não vai te ajudar tanto o exame físico para separar essas 3 patologias. Aí vem o terceiro grupo, né, que é os exames complementares, a parte laboratorial. Parte laboratorial para TEP, dedímero, certo? Para síndrome coronariana, CPK, CQMB, troponina, onde você tem troponina, pode pedir só troponina. Para reinfarto, é bom, o Lari falou, explicou a curvinha direito para você saber se CQMB subiu ou não, certo? E para dissecção de aorta, de exame laboratorial,
O dedímero também tem um valor preditivo negativo muito alto, tá? Vocês não podem esquecer também da gasometria arterial, né? Que vocês vão fazer o nosso curso. Então, eu vou mostrar para vocês no curso como é que faz o diagnóstico só pela gasometria. Beleza? Lari, não faz a propaganda do curso, não acredita coisa dessa. De exame laboratorial é isso. E a parte gráfica de imagem para diferenciar os três. Eletrocardiograma, na síndrome coronariana, vê supradesnivelamento, infradesnivelamento. No tromboembolismo pulmonar, taquicardia sinusal, alterações de repolarização ventricular, padrão S1Q3T3, tá? Que é 20% dos pacientes, e a gente acha isso, não é tão raro assim, a gente identifica assim, pacientes com padrão S1Q3T3, que nada mais é do que indicam sobrecarga ventricular direita, quando o tempo é muito grande. Então, o eletro já tem diferenciação dos três. Raio-X de tórax. Raio-X de tórax na síndrome coronariana geralmente é normal, a não ser que faça congestão. Raio-X de tórax na dissecção de aorta, mediastino alargado. Às vezes tem um sinal do cálcio ali que indica uma fragilidade do arco aórtico, né? Você já indica uma aterosclerose prévia, uma doença aterosclerótica prévia. E outras complicações da própria dissecção que pode aparecer no raio-x. O raio-x do TEP pode ajudar também, né? Tem alguns sinais raros, mas que acontece. A veia pulmonar dilatada por pressão da própria veia pulmonar pelo trombo, que é o sinal de Pala. A oligoemia, que ela é assimétrica, né? Então você tem uma parte mais radiopaca do que a outra, porque você tem o trombo impedido do sangue chegar naquela área, e aquela área ficou mais hipotransparente, né? Chama oligoemia de Westermarck. Então tem alguns sinais que pode aparecer no TEP, derrame pleural e etc. Então, o raio-x também ajuda muito. E o ultrassom beira-leito também, que vai te ajudar nesse diagnóstico. Dá para ver a dissecção de aorta em si, dá para ver o tamanho ali da aorta, se ela está dilatada, se ela não está. No TEP, dá para ver sinais de sobrecarga ventricular direita. Na pericardite, com derrame pericárdico, dá para ver o derrame pericárdico. Então, você tem uma série de variáveis na anamnese, no exame físico, na parte laboratorial e na parte gráfica de imagem. Você junta as variáveis e faz seu diagnóstico etiológico e sua conduta específica de cada diagnóstico desse, entendeu? Então, normalmente é isso aí que a gente faz na emergência. Beleza? Então, quis perder esse tempo aí, que eu acho que esse tema, assim, é muito importante, é um tema que vocês vão estudar ainda repetidas vezes, vocês vão dar o plantão, no plantão vocês vão ter dúvida, vai estudar, no outro plantão vai ter dúvida de novo, porque dor torácica é uma surpresa, e a gente tem que ficar sempre com a orelha atrás mesmo, quando se trata desse diagnóstico síndrome. Beleza? Vocês têm dúvidas? Rafa, tem uma dúvida no chat. Jéssica perguntando. Quando o paciente passou por revascularização, usa-se o score HART ou outro parâmetro? Aí pode usar tranquilamente. Na verdade, esse score é uma coisa para te facilitar, a ajudar a pensar nisso que a gente está conversando. Mas se você tem esse pensamento de fatores de risco, característica de dor torácica, exame físico, exame laboratorial, você não precisa nem usar, certo? Então, é um score que vai te ajudar a relembrar das coisas que você tem que investigar. E aí não importa se o paciente nunca foi revascularizado, se já foi revascularizado, não importa, ele preserva a sensibilidade dele, tá? No caso, se o paciente ele foi revascularizado, ele já tem um histórico, né, de uma síndrome coronariana aguda, então ele mantém o risco. A partir do momento que você faz todo aquele esqueminha que a gente estudou, você descartou os riscos iminentes, você descartou outras patologias, você pode usar o HART para saber se dá para mandar esse paciente de alta para casa com segurança. Se ele tiver até 3 pontos, ele só vai ter 2% de chance de ter algum evento cardiovascular nos próximos 6 meses. Então, tá seguro mandar ele para casa. Perfeito, perfeito. E o que Clara falou é assim, pô, o cara já revascularizou, então o cara já é de alto risco. Esse cara, qualquer dor torácica dele, você vai reinvestigar oclusão do enxerto de safena, oclusão de mamária, um novo infarto, entendeu? Porque o cara já tem o fator de risco maior da doença coronariana, que é o infarto prévio, beleza? Então, assim, seu grau de suspeição aumenta ainda mais. A outra dúvida aqui era do time
Boa pergunta, que a galera confunde as duas coisas. O time, ele é um score criado para risco de complicação e mortalidade depois que você fez o diagnóstico do infarto. O time, ele não foi criado para você fazer o diagnóstico da síndrome coronariana. Aí utiliza-se esses outros critérios, como o heart, etc. Mas o time são 7 variáveis, né? O time do infarto com supra, que cada pontuação que você positiva, você aumenta a mortalidade do doente e a chance de complicação. Então, um paciente que tem a doaginosa dele foi típica, a troponina está alta, tem alteração de repolarização, então você vai somando aí um time maior do que 5, né, maior a 4, é um time de alto risco. O que é isso? É porque esse paciente infartado, já deu diagnóstico de infartado, ele tem mais chance de vir a complicar com as complicações normais da síndrome coronariana, que é ruptura de ventrículo esquerdo, comunicação intraventricular, insuficiência mitral aguda, óbito, parada e um novo infarto, por exemplo. Então, a chance dele complicar em 30 dias é maior se ele tem um time elevado. Então, o time só estratifica risco, não te dá, não foi estudado para fazer diagnóstico da síndrome coronariana aguda. Beleza? Ótimo. E Zé, tem dúvida, Zé? Ou você não tá aí, só ficou aí e deixou, ligou e saiu fora para falar que assistiu a aula. Que você é desses. Beleza. Show de bola, então. Gabi chegou cedo para aula. Vamos marcar presença. Beleza, então, Lari. Muito bom, parabéns pela aula. Você, como sempre, brilhando. Né? Não sei para que fazer mestrado, já é uma professora nata. Muito boa discussão, pessoal. Aí a gente vai discutindo no grupo aí, se vocês tiverem dúvida, quem está no grupo, o pessoal tem contato comigo aí, estou online 24 horas. Beleza? Rafa, e para quem quiser saber mais de gasometria? Aí não pode esquecer, né? Amanhã começa o curso de gasometria. Inclusive, quando eu terminar aqui, eu já vou liberar o módulo 1. O módulo 1 é só revisão de fisiologia, só revisão de pH e fisiologia ácido base, sistema tampão, que é o fundamento que a gente pula e depois complica na hora de entender a gasometria, né? Tudo na medicina é assim, a gente pula a parte principal, que é a parte de fisiologia. Então, se inscrevam, porque as vagas estão acabando. De quando fechar 30 vagas, não tem jeito. Beleza? Beleza. Muito obrigada, Rafa, pela presença. Obrigada a todos pela atenção. Boa noite. Boa noite. Boa noite, galera. Até mais.